Agora eu gostaria que a gente passasse por como está o cenário das eleições nos Estados Unidos. Você vem comigo para a gente conferir um pouco das pesquisas, um tópico de debates muito quente atualmente nos Estados Unidos, conforme a Kamala deu um up, deu um gás, deu muita energia para o Partido Democrata nas pesquisas. Claro, o Biden era muito rejeitado mesmo nas pesquisas internas. 2/3 dos democratas, segundo o Associated Press, Wall Street Journal e outras pesquisas, não queriam o Biden como candidato. Com a Kamala, ela tem cerca de 80 para 82% de apoio intrapartidário, pessoas que dizem que se sentem confortáveis com ela como candidata. A gente vai passar pelas pesquisas agregadas pelo 538 Polls. Vocês veem então ao meu lado o que é o 538 Polls. 538 significa 538. É o número total de colégios eleitorais nos Estados Unidos, e basicamente o que ele faz é que ele agrega pesquisas de uma diversidade de fontes para tentar garantir mais precisão, para tentar entender o sentimento público. Então a gente vê ali supostamente a Kamala passando o Trump com 2,1%, mas vale dizer o porquê do supostamente, que isso está ainda na margem de erro. Então está ainda dentro da margem de erro das pesquisas, para mais ou para menos fica em cerca de 3 pontos, ou a depender da pesquisa até 5 pontos percentuais. Então, claro, não há tanta precisão. Mas vale a pena a gente lembrar ainda que nos Estados Unidos a coisa não é de acordo com o voto geral. Trump, por exemplo, perdeu no voto geral na eleição de 2016, mas ganhou no colégio eleitoral. Ou seja, quando o candidato ganha em um estado, ele recebe a representatividade total daquele estado, como se recebesse todos os votos do estado. Há algumas exceções em poucos estados, mas em termos gerais é assim que funciona. Então, como é que fica o cenário quando a gente aplica essas pesquisas para esse cenário do colégio eleitoral da representatividade dos estados? Você vê no mapa a seguir, ele é compilado por uma organização chamada 270 to Win, 270 para vitória. Então, a 270 para vitória é uma organização que, precisamente, 270 é o número de colégios eleitorais que é necessário para que um candidato vença, e aplica a média das pesquisas e outras estatísticas a um mapa para a gente entender melhor como é que fica quando a gente projeta o sistema real de como a coisa deve ocorrer. Então vocês veem a estimativa da média das pesquisas, com a Kamala em 208 colégios eleitorais e o Trump com 219. Mas garantido, fica a Kamala com 107, o Trump com 111 e o resto ainda passível de disputa. Explico. Tem o que eles chamam de Deep Red ou Deep Blue States, que são os estados que são sempre democratas mesmo, ou republicanos mesmo. Os republicanos em vermelho, os democratas em azul. Curiosamente, apesar de ser a cor também dos adversários comunistas históricos dos Estados Unidos, vermelho é a cor da direita lá nos Estados Unidos, é a cor do Partido Republicano. Quanto mais clara a cor, menos firme é então a dominância do partido no respectivo estado. E esses que estão nessa cor meio ocre, meio bege, esse tom pastel, que não vai nem para o azul nem para o vermelho, essa cor são o que eles chamam de estados pêndulos, swing states, ou estados battleground, estados de combate. São os estados com mais indecisos, onde as eleições tendem a ser definidas. Então você vê aí o mapa com Trump com uma leve vantagem ainda no colégio eleitoral, mas a Kamala tem crescido, o Partido Democrata tem crescido a partir da saída de Joe Biden, e no último mês, com uma série de anúncios, depois que acabou aquele momento onde o Trump saiu muito fortalecido da Convenção Nacional Republicana e as imagens heróicas dele após o atentado, veio então uma série de notícias que permitiram que o Partido Democrata dominasse as manchetes, desde a desistência de Biden até os milhões e milhões arrecadados por Kamala dos doadores após a desistência de Biden, até então o anúncio de Tim Walz, ele que é o candidato agora para vice na chapa de Kamala, uma escolha. Ele é governador do estado do Minnesota, e é um sujeito que tem um passado como veterano militar e tem a possibilidade de apelar para uma parcela do público que fica mais polarizada e distante da Kamala, a Kamala que fala muito da agenda woke, dessa agenda de, aspas, lacração, num termo coloquial, e ele é um cara que tem essa posição, até a posição física dele, né, o posicionamento, o demeanor, a maneira como ele se comporta, é um lance que apela para o pai de família mais conservador. Ele é uma pessoa menos radicalizada contra armas. Então, é uma aposta dela para tentar trazer esse público. Ele foi anunciado recentemente, há poucos dias. Se esperava até que pudesse ser o governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro. A Pensilvânia é um desses estados em disputa, então imaginou-se que ela tentaria ele para conquistar os votos desse estado, que podem ser os votos que definem a eleição. Entretanto, acabou então ficando com Tim Walz.
os republicanos estão atacando muito o histórico militar dele, dizendo que ele acabou saindo das Forças Armadas meses antes da unidade onde ele trabalhava e para o Iraque, dizendo que ele não teria feito bem. Ele diz que a história não é bem assim, que ele não amarelou, não tem nada disso. Então, tá aí a escolha de Kamala Harris e como vem indo as pesquisas. Agora, vale a pena a gente destacar que esse é o cenário quando a gente fala das pesquisas gerais, mas na economia a coisa fica diferente. Vocês veem uma manchete da CNBC aqui, aqueles mapas são atualizados em 6 de agosto, 2 dias atrás, então numa pesquisa publicada hoje mais cedo pela CNBC, a emissora americana, eles fizeram o que eles chamam de All America Economic Survey. Então, essa é uma pesquisa que foca especificamente em indicadores econômicos. Ali, eles deram, na questão geral, 2 pontos de liderança para Trump acima de Harris, mas também dentro da margem de erro, mas fala que há uma vantagem grande na economia. Vamos dar o breakdown, então, vamos desmontar, esfarelar, passar o raio-x nessa pesquisa e entender do que a gente está falando aqui. Na economia, quando o critério econômico é exclusivamente aquele que é avaliado, a CNBC fala que o Trump lidera a Harris por 2-1, então tem o dobro da vantagem. E reitera que os democratas estão agora muito mais satisfeitos com sua candidata e que a Kamala Harris, ao invés do Biden, teve um ganho especialmente entre os eleitores jovens. Então os dados são os seguintes, são 1.001 americanos que foram avaliados e a pesquisa foi conduzida entre 31 de agosto, 31 de julho, melhor dizendo, 31 de agosto ainda não chegamos, então entre 31 de julho e 4 de agosto. Alguns dados interessantes são de que na margem de erro, mesmo com o Biden, a vantagem ainda continua parecida, mesmo com quando era o Biden, mas que a mudança mais dramática é então 81% dos democratas satisfeitos com a sua candidata, a Kamala Harris, comparado com só 33%, como a gente dizia, que estavam satisfeitos com o Biden. E também existe uma questão onde os democratas se tornaram muito mais interessados na eleição, lembrando que lá o voto não é obrigatório, o cidadão só sai de casa para votar se ele quiser, não é que nem aqui no Brasil, que todo mundo tem que ir lá votar, ou há algum tipo de penalidade. Lá tu quer te registrar para votar, tu te registra para votar e tu vai votar, mas não tem a obrigatoriedade como aqui no Brasil. Então, os democratas com 3 pontos percentuais de maior interesse, diz a pesquisa, em ir votar, em participar da eleição, e entre o público jovem, a Kamala conseguiu atrair mais gente interessada. Eles trazem citações de alguns especialistas, algumas análises, mas aqui o que eu quero trazer para a gente analisar é que na economia, 2 americanos, então o dobro do número de americanos pesquisados, acredita que eles estarão financeiramente melhor se Trump for eleito. E é uma pauta na qual o Trump tem batido muito. Vale lembrar que Biden chegou a ter a pior inflação dos últimos 40 anos em dado momento do mandato, e essa é outra das críticas que o Trump pega firme, que a campanha republicana pega firme contra o Biden, é a questão da inflação. A inflação acumulada do mandato chegou a cerca de 20%, e enquanto no Brasil esses números já são 20% em 4 anos, não é positivo para ninguém, nos Estados Unidos, que é um país que tradicionalmente tem uma inflação menor do que a do Brasil anualmente, são números muito altos em comparação com outros presidentes, e esse é um dos pontos aonde deve se ouvir mais os republicanos pegarem. Essa pesquisa parece trazer isso à tona. Então, só 48% dos democratas, diz a CNBC, acreditam que eles estarão melhor financeiramente no caso de uma vitória da Harris. Então, nem metade acredita que estarão melhor, mas 42% dizem que não faz diferença, não citam explicitamente o Trump. Só 10% dos eleitores independentes, eleitores que são os indecisos, dizem que eles acham que vai ser melhor a economia se a Harris ganhar, 31% acham que vai ser melhor com o Trump, 54% acham que não importa quem ganhar para a economia. Então fica aí o dado e uma pauta onde a gente pode esperar para ver como os democratas vão reagir na Convenção Nacional Democrata daqui a 2 semanas. A gente fica curioso para ver como a Kamala vai abordar isso, como o Biden vai abordar isso também, porque junto com Fronteira Sul e retirada do Afeganistão, militarismo, etc., deve ser uma das pautas principais de debate, e a gente fica de olho em como ela reage na economia no dia 10 de setembro, no debate, quando ela for se encontrar com o Trump. Trazendo mais alguns detalhes da disputa, vale a pena a gente dizer que ela, a Kamala, está programada
para falar com veículos de imprensa, ou melhor dizendo, ela disse a veículos de imprensa, a campanha dela disse a veículos de imprensa que na terça-feira que vem ela vai passar por esses estados dos indecisos, os estados pêndulo, a gente pode colocar de volta aqui como referência o mapa. Então, a partir da terça-feira que vem, ela passa pelos estados dos indecisos, os estados pêndulo, os estados battleground, os estados de batalha, esses que estão nem em vermelho, nem em azul, ao meu lado, começando pela Filadélfia, ali mais em cima do mapa, e vai passar ali no nordeste, a Filadélfia, né? Vai passar por esses estados dialogando com o público, diz a sua campanha, fazendo essa turnê.